do Desafios e Oportunidades para os Profissionais de Internet. Vamos ver se tem mais alguém entrando ainda. Isso, por favor, tomem seus lugares. Já vou pedindo a gentileza dos senhores que deixem os celulares no modo silencioso durante os nossos 2 dias de atividades aqui. Por gentileza, deixem no modo silencioso para o melhor andamento de nossas palestras, de nossas apresentações. Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. Acho que é a 8ª edição do Desafios e Oportunidades para os Profissionais de Internet, evento realizado pela Abranet. Vamos montar neste momento uma mesa diretiva para a abertura do nosso congresso, dos nossos trabalhos. Então, temos a honra de receber aqui, convidamos para fazer parte da mesa, o presidente da Abranet, senhor Eduardo Neger. Acompanhado do superintendente de inclusão digital da Prodabel, diretoria de inclusão digital, ele que vem representando aqui o diretor Ricardo Bellione, diretor de inclusão digital da Prodabel. Vamos receber o Wellington Ferreira Cardoso. E o superintendente de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Olivan Rodrigues. Neste ato, o Olivan representa o secretário desta mesma secretaria, o excelentíssimo senhor Nárcio Rodrigues. Recebemos também Demi Getsko, ele que é diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. E agora sim, com a mesa de abertura formada, tem a palavra o presidente da Abranet, o senhor Eduardo Neger. Muito bom dia a todos. Agradeço, em nome da Abranet, a presença de todos nesse evento. Acho que é muito importante aí a participação, e nós temos insistido em fazer esse evento não só em São Paulo, onde já tradicionalmente ocorre, mas nós temos feito esse evento também em várias outras capitais do país, justamente devido à questão aí da disseminação da tecnologia, né? Como que a internet tem permeado aí os empreendedores, como ela tem mudado os negócios das empresas, e certamente o debate que nós promovemos, e quem teve o cuidado de dar uma olhada na programação do evento, deve ter notado aí que os assuntos são bastante diversificados, e certamente a gente sabe que a vida de todos é bastante atribulada, principalmente quem trabalha na área de tecnologia, mas certamente vale a pena a gente pegar 2 dias, acompanhar apresentações com informações preciosas que nós vamos ter nesse evento, e certamente, com base nessas informações, analisar não só a questão tecnológica, e nós como uma entidade que reúne empresas de base tecnológica, as empresas que estão na cadeia de valor da internet brasileira, a gente está muito acostumado a lidar só com tecnologia, quer dizer, olha, vamos ver, tem um equipamento aqui que é mais rápido, tem isso aqui, tem um software um pouco mais eficiente, mas muitas vezes a gente tem que olhar um pouquinho para as nossas empresas e checar também o modelo de negócio que nós estamos atuando, quer dizer, como é que nós estamos atuando nesse mercado, o que existe de oportunidade nesse mercado em relação ao modelo de negócio, não só em relação à tecnologia que nós estamos utilizando. Isso não só nas questões de acesso à rede, e dentro da Abranet nós temos diversos associados que atuam no segmento de provimento de acesso, mas também na questão de aplicações de rede. E nesse aspecto, quando nós falamos de Minas Gerais, nós estamos falando também de um mercado bastante heterogêneo quando nós tratamos de empresas de base tecnológica. Se nós olharmos a quantidade de municípios que o Estado de Minas Gerais tem, é um mercado extremamente fértil para os operadores locais de telecomunicações. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que cada município do Estado de Minas Gerais certamente tem um operador de telecomunicações locais, tem um provedor de acesso local, que muitas vezes atende pequenos municípios ou áreas rurais, com serviços aí de acesso à internet via rádio ou via fibra óptica, como muitas empresas já estão se colocando. E, ao mesmo tempo, a gente tem algumas regiões que desenvolvem hardware, né, desenvolvem equipamentos preciosos para o segmento de tecnologia da informação, de telecomunicações e de internet no Brasil, como é o caso
do Vale da Eletrônica, né, a gente fala da região ali de Santa Rita. E, por outro lado, a gente tem também no estado de Minas uma área, a área metropolitana de Belo Horizonte, que é muito rica em empresas que desenvolvem aplicativos, né? Então, acho que todos conhecem casos de sucesso, aí até um segmento do Google que fica em Belo Horizonte para pesquisa e desenvolvimento, e muitas empresas ligadas à incubadora das universidades. Então, é mais um outro segmento voltado à internet, mais no quesito aplicativos. E muitas vezes isso pode parecer muito heterogêneo, mas lá na frente nós vamos perceber que tudo isso acaba se encaixando entre as atividades das empresas, e a gente vai perceber aí que isso pode gerar lá na frente oportunidades de negócio para todos. Então, acho que é importante a gente estar aproveitando esses dias aí para a questão de debate. Eu agradeço mais uma vez, em nome da Abranet, a presença de todos. E, além dos debates que nós estamos promovendo aqui, nós temos uma área de exposições também, onde diversas empresas estão apresentando seus equipamentos, suas soluções, que muitas das vezes podem encaixar também no modelo de atuação aí de quem está nesse segmento. Agradeço, então, mais uma vez, e bom evento a todos. Obrigado, Eduardo. Agradecemos a Média pelas suas palavras e passamos imediatamente para o senhor Wellington Ferreira Cardoso. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. Tá? E a nossa área hoje, que é a inclusão digital, hoje nós trabalhamos com inclusão digital na Prefeitura de Belo Horizonte, estamos com um desafio, porque quando começamos, inclusão digital ninguém tinha acesso. Hoje, todos têm acesso, através do celular, qualquer pessoa através de hotspot da Prefeitura. Então, temos que fazer hoje um reestudo disso, como que vai ser, como vamos poder atender todo mundo. Vai ser muito importante, vai ter muita coisa nova e espero contar com várias novidades aí para aprimorar nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Wellington. Passamos imediatamente para o superintendente da Secretaria aqui de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior de Minas Gerais, Olivano Rodrigues. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Abranet para a participação nesse evento, do qual eu julgo de suma importância para os próximos trocar essas informações, experiências, ideias, para buscar traçar dentro daquilo que Minas Gerais comporta e merece na área de TI. Nós trabalhamos com a área de inovação, e tecnologia. Hoje é um segmento novo, voltado para uma preocupação que nós temos, que é a área de mercado de formação profissional, que eu acho que é a preocupação de todas as empresas e também dos profissionais de uma forma geral, de capacitação dessas pessoas, desses profissionais, mas com foco no futuro. Não adianta a gente também, eu costumo dizer para a minha equipe que nós temos dois segmentos de preocupação hoje. Um com as pessoas que trabalham no setor e outro com aquela fábrica de talentos, identificar esses talentos aí nas escolas, no mercado, para que possamos utilizá-los aí no desenvolvimento da tecnologia. Eu acho que o evento vai ser de suma importância para todos esses segmentos, tanto o segmento de serviços quanto o segmento de comunicação. E a gente está aqui também disponível para poder colaborar de uma forma em todos os segmentos aí, no que for necessário para a gente poder atuar na formação dessas pessoas, na preparação, na capacitação. E aí a gente está no governo de Minas, por meio da nossa secretaria, está aberto aí para poder auxiliá-los. Desejo um bom evento a todos e vamos conversando por aí. Agradecemos, Olivano. Tem a palavra neste momento o senhor Demi Guetzko. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite aí para participar desse encontro da Abranet. A primeira vez que eu tive contato com a Abranet, eu estava na USP, lá na Fundação Manzolini, e fui procurado pelo Jorge dos Santos Bittencourt com uma proposta de um estatuto
Está tudo meio complicado, é um trabalho grande para de uma forma consertá-lo mais para frente. E isso foi em 96, o CG tinha sido criado em 95 como gestor, e a internet estava em franca ebulição. E esse segmento que os senhores apresentam era que estava puxando o trem na época, inclusive do noticiário, de todas as discussões. A Brand sempre foi central na discussão da internet. Então, o meu primeiro comentário é que essa é uma instituição que a gente ainda honra de pertencer à casa, aí, mais ou menos desde o começo, e a gente sempre torce pelo sucesso dela, que é cumprido, e ver mais uma vez uma boa reunião com exposições e tudo mais. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nessa área da internet, pelo menos no meu caso, a gente não consegue fazer previsões adequadamente. A gente chuta alguma coisa e pode acertar ou pode errar. Por exemplo, no começo da internet, parecia que o grande filão era serviços ao usuário, correio eletrônico, etc. E tal. Dificilmente alguém hoje estaria fazendo recursos com correio eletrônico, porque isso foi, digamos, dominado por grandes provedores e com serviços maravilhosos. O que é dado grátis hoje seria impossível nos anos 90, 2000, por aí. Então, por outro lado, uma outra área que eu achava na época, e várias vezes comentei, que essa área dificilmente vai continuar, porque exige infraestrutura e tal, é melhor se deslocar para serviços, que foi a área de acesso, continua prosperando, a gente vê gente com torres instaladas aí, com rádio funcionando, etc. E tal. Então, a primeira coisa é que esse termômetro tem que ser calibrado a cada momento, porque a internet é um alvo móvel. Quando a gente pensa que está no conforto, daqui a pouco destruir o mercado. Quando a gente pensa que não tem mercado, de repente aparece um excelente nicho. E acho que aí a criatividade é fundamental e certamente os provedores têm uma missão importante de usar essa criatividade, não só para continuar sobrevivendo, mas porque nós podemos na área. O último ponto que eu acho que, rapidamente comentando aí, que foi dito, por exemplo, que aqui tem um escritório de desenvolvimento da Google. O escritório de desenvolvimento da Google nasceu da equipe que o Ivan tinha criado aí, ainda quando era coordenador do CGI, chamado Aquan, que fazia buscadores. Né? Certamente eu não recomendo a ninguém que entre no negócio de buscadores, que o mercado também é resolvido aí na área. Mas é fato que nós temos cabeças e competência e expertise tecnológica e conhecimento científico para participar disso. Tanto é verdade que tem uma equipe aqui trabalhando em Minas Gerais, que é a egressa dos pesquisadores originais que se organizaram ao lado do Ivan e que geram mão de obra especializadíssima nessa área para desenvolver sistemas de busca. Né? Aliás, nesse instante, o coordenador do comitê gestor também é daqui, né? O Virgílio, da UFMG, é o coordenador do comitê gestor. Então, o Minas é um lugar especial e gerou muita gente fundamental para a internet brasileira. Então, eu terminaria dizendo que é importante que usemos essa criatividade. Eu acho que o Brasil, pelo fato da internet ter barreira de entrada muito baixa, você pode, de repente, sair do nada e virar um ator importante num determinado segmento da internet se você tiver uma boa ideia. A gente viu vários provedores se reinventando no meio do caminho, indo para APIs, descobrindo senhas de Wi-Fi, divulgando, isso, tem várias aplicações que a criatividade é o limite. Então você pode se expandir à vontade. Eu acho que a única coisa que não seria adequada é sermos muito pesados e muito estáveis, porque essa é uma área muito ágil e é uma área mais para pernilongos do que para elefantes. Obrigado. Com as palavras do senhor Demi, encerramos esta mesa de abertura, agradecemos aos integrantes, por gentileza, podem retornar aos seus lugares. Vamos iniciar o momento de painel com várias apresentações. Para isso, convidamos ao palco o coordenador da Branet, Eduardo Parajo. Ele que vai conduzir esse primeiro painel com o temas relevantes para o mercado de internet em 2014. Senhoras e senhores, vamos receber então Eduardo Parajo. Bom dia a todos, obrigado. Queria agradecer a presença de todos aqui. É um prazer a gente da Branet estar participando aqui pela primeira vez em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o nosso evento. Fico feliz de ver que várias pessoas estão interessadas aqui nos temas
E acho que a gente vai ter 2 dias bastante produtivos, com informações, passando detalhes para vocês, de algumas questões que a gente entende serem pertinentes para a atividade dos provedores aqui em Minas Gerais. Complementando um pouco a informação, Minas eu acho que é o 2º estado em quantidade de provedores hoje no Brasil. Então, quer dizer, o estado de Minas tem um potencial muito grande e tem muitos provedores instalados aqui. Acho que só perde para São Paulo, evidentemente por uma quantidade. E só complementando também um pouquinho, a gente já fez a edição do evento 2, 3 vezes já no Nordeste, e é uma região também que tem crescido muito forte, e hoje com taxas maiores, evidentemente, que o Sudeste, porque o Sudeste está um pouco mais avançado na quantidade de acessos, né? Bom, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, nós vamos ter aqui nesses painéis coordenados por mim, na verdade, eu vou só servir de apresentador aqui para algumas pessoas que, evidentemente, elas mesmas se auto-explicam aí e falam bastante a respeito dos temas que a gente chamou para falar. A gente vai falar um pouquinho com o Demi sobre a questão da governança e princípios da internet. Acho que é importantíssimo aproveitar o momento aqui para explicar um pouquinho para vocês, o Demi vai fazer isso para nós, de como funciona o comitê gestor, como é a governança da internet no Brasil. Ele falou um pouquinho a respeito do comitê gestor, da sua criação, mas com certeza ele vai abordar um pouco mais de detalhes aqui na sequência. Logo depois, uma palestra interessante que eu acho que todos têm que dar uma olhada, e a gente, na verdade, vai fazer um briefing do que vai ter uma palestra mais detalhada na parte da tarde, numa sala específica, sobre a questão do esgotamento do IPv4. Acho que todo mundo vem falando desse bicho, né? O que é esse monstro e o que é o IPv6, que a gente tem que tomar cuidado. Então, o Antônio Moreira vai estar falando a respeito disso. Depois a gente vai ter a Suzana, que vai falar um pouquinho da pesquisa TIC Provedores, que está sendo conduzida pelo Comitê Gestor. Está na fase final. É importante a participação dos provedores na resposta a essa pesquisa, porque justamente nos ajuda, dentro do Comitê Gestor, a ter dados desse setor. É importante. A gente sabe hoje que tem mais de 3 mil empresas fazendo acesso à internet no país, em torno de 6 mil empresas fazendo alguma coisa relacionada à internet, e esses dados e a pesquisa do Comitê Gestor é importante para que a gente possa levantar essa quantidade de empresas, a quantidade de funcionários que nós estamos empregando, em que regiões esse pessoal está e onde está atuando. Aí depois a Suzana vai falar um pouco mais para vocês. Na sequência a gente vai ter o Milton Calouro, que vai falar a respeito do PTT Metro, um projeto que eu diria que é o maior projeto hoje do Comitê Gestor, além das pesquisas. Todos devem conhecer, mas são os pontos de troca de tráfego de internet que são disponibilizados pelo Comitê Gestor, inclusive tem aqui em Belo Horizonte, e mais 23 localidades, são 24 no total. 26, desculpa, o Milton já me corrigiu aqui, 26. E depois a gente, antes do almoço, vai ter uma última palestra com o Jorge Leonel, da Vonage Brasil, que está trazendo uma solução aí de VoIP. Aí. A Vonage, fora do Brasil, já é uma operadora bastante grande de VoIP, e agora está chegando aqui no Brasil. Então, queria chamar o Demi Guedes para fazer a sua palestra aqui a respeito da governança e princípios da internet no Brasil. Só para falar para vocês, esses princípios, né, da internet brasileira, que foram produzidos pelo Comitê Gestor em 2009, serviram de base para o projeto de lei do Marco Civil da Internet, que foi recentemente sancionado pela presidente Dilma em abril. Demi, por favor. Não custa mais uma salva de palmas para o Demi, cara. Bom, então, eu tenho uma coleção de slides longa, porque eu fui acumulando slides de apresentações anteriores e acho que a maioria talvez não interessa ao
ao pessoal aqui dessa reunião específica, mas eu vou deixar aí, para depois se alguém quiser copiar, fica à vontade, evidentemente. Eu acho que os temas são, o que falou exatamente o Parágio, discutir um pouco melhor aqui a história da governança, e nós estamos num momento que internacionalmente a discussão é muito, muito quente. Primeiro porque nós tivemos aí o Neto Mundial em maio deste ano, aqui em São Paulo. E semana que vem começa o IGF em Istambul, que é o Internet Governance Forum, que também é importante. E o primeiro dia do IGF, aliás, o dia zero do IGF, é uma discussão sobre o resultado do Neto Mundial. Eu vou tentar dar uma passada por esse cenário, para compartilhar com vocês aí quais são as preocupações e quais são as discussões que a gente tem atualmente. Bom, para falar sobre governança da internet, esse é um slide também que eu mantenho aí normalmente, quer dizer, precisa lembrar que essa discussão se deve e precisa ser feita porque a internet tem algumas características que a gente gosta, né, que a gente aprecia e gostaria de vê-las preservadas, né? Então a internet é uma rede montada colaborativamente, a internet não tem um centro de controle específico, ela não tem uma chave de liga-desliga, ela não tem um dono, né? Então, isso são coisas que nós achamos muito interessantes, são rupturas em relação aos modelos anteriores, rupturas em todos os setores, não só na área de redes, mas na área de negócio, na área de sociedade. Quer dizer, ninguém imaginava, de novo, sei lá, 30 anos atrás, que as redes sociais teriam o impacto que tem, que todo mundo estaria discutindo via Twitter, via Facebook, etc. e tal. Quer dizer, isso mudou drasticamente, e tem mudado, e vai mudar mais ainda, né? A nossa forma de relacionar, a nossa forma de fazer negócio, o nosso comportamento. E os provedores certamente estão no olho do furacão e precisam ficar atentos a isso. Então, é uma rede colaborativa. Uma outra coisa importante é que a internet se baseou muito em software livre e a internet também propicia a geração de software livre. Isso é uma via de duas mãos, né? Tanto o software livre ajuda a internet, quanto a internet ajuda o software livre. Uma outra coisa importante, que é certamente também um foco de tensão constante, é que nós vínhamos, quer dizer, telecomunicações vêm de um mundo muito regulado, muito centralizado, com normas saindo de Genebra e todo mundo acompanhando, etc. e tal, e a internet, de alguma forma, subverte esse processo com esquemas de regulação próprias e geradas pela própria comunidade. Então, os padrões da internet são gerados nas discussões do IETF, que é um conjunto de indivíduos que se reúnem 3 vezes por ano. Esse conjunto é totalmente dinâmico, né? Você pode chegar lá e entrar, não tem inscrição, não tem membership, você não representa ninguém, você representa sua própria individualidade, que você vai em seu próprio nome. E esse negócio tem gerado padrões muito interessantes. Então, essas são características da internet que podem correr riscos. Por que podem correr riscos? Porque, certamente, por exemplo, você tem tensão entre fronteiras nacionais e a falta de fronteiras da internet. Você tem tensão entre as formas novas de fazer negócio e as formas velhas de fazer negócio. Formas novas de fazer negócio eventualmente destroem formas velhas de fazer negócio e, evidentemente, que o pessoal que usava as formas antigas fica preocupado e quer impedir que isso desapareça enquanto puder. Mas algumas coisas aparecem e não tem jeito. Eu acabei de dar exemplos aí de, no começo da internet, achava-se que se faria dinheiro em alguma coisa e teve que se mudar de tema porque aquilo eventualmente passou a não ser importante. Eu lembro que os browsers, uma época, foram cobrados. Quando a Microsoft lançou o Explorer, resolveu cobrar por ele e a própria Mosaic, na época, começo do Firefox, também ia ser cobrado. Depois viram que era uma bobagem e liberaram. Quer dizer, essas coisas variam bastante. No Brasil, isso aqui também é um slide antigo, está aí só para lembrar, nós comemoramos esse ano 25 anos do ponto .br, e temos aí mais ou menos 26 anos de conexão às redes. Antes não era internet, eram outras redes, né? A internet entrou em 91. O que é interessante do ponto .br é que essa é uma característica típica, ou exclusiva talvez do Brasil. A gente usa o ponto .br, que é o registro desse domínio de nível mais alto, ponto .br, para gerar recursos, primeiro, para manter o próprio ponto .br funcionando, e segundo, para ajudar a ações do CGI, quer dizer, o CGI usa o recurso excedente do ponto .br para ações. O Milton vai contar, por exemplo, dos PTTs, que é uma ação que é gerada com recurso do ponto .br. A estatística, o livro de Statistics sobre provedores foi gerado com recurso do ponto .br. A cartilha do CERT é gerada com isso. Os cursos de IPv6 que o Moreiras vai falar e tem vídeos e tudo mais são gerados com isso. Então, esses são recursos que foram revertidos para a internet brasileira. Esse é o modelo brasileiro, né? Em outros lugares do mundo, em geral, o ponto alguma coisa cuida da vida dele mesmo.
e trabalha em forma um pouco mais estrita. A gente tentou devolver aí para a internet brasileira os recursos recebidos. Bom, isso aqui também não é importante como a coisa começa, né, que tem como a coisa começa lá fora. Aqui só para fazer um comentário, para não perder a chance aí. Uma das coisas interessantes da internet, a internet surgiu no momento que havia N opções de rede. Cada fabricante tinha a sua opção de rede. Está aí o Lirani, que lembra da rede da IBM, a SNA, e tinha a rede da Boros, que era a BNA, e tinha a rede da Digital, que era a DECnet. Em suma, cada a Bitnet também era padrão IBM. Em suma, cada fabricante tinha uma rede e uma solução própria. A grande jogada que fez, de alguma forma, a internet ganhar um grande avanço em relação aos demais é que, em vez de se ligar a máquina na rede, que era o que se fazia na época, você passou a ligar uma caixa na rede, que se chamou Inter-Message Processor, IMP, processador entre mensagens. Quem fabricava essas caixas por encomenda é uma firma de Massachusetts chamada Bolt, Beranek Neumann, BBN. E quando começaram a usar essas caixas, você podia ligar qualquer máquina na rede sem se preocupar que tem um ILAC 4, que deve ter um PDP, deve ter um Boros em algum lugar. Quer dizer, as máquinas não precisavam se preocupar com a rede porque o IMP fazia o serviço da rede, né? Então esse IMP evidentemente evoluiu para o nosso roteador, né? Então na hora que você tirou a carga de cuidar da rede do computador e passou para uma caixa externa, né, a sua rede passou a ser genérica. Qualquer computador se ligaria a ele desde que você tivesse um IMP. Né, que você não precisava mais se preocupar em explicar ao computador a linguagem da rede específica, e se era do outro fabricante, ele nem queria entender. Né? Então, eu acho que essa é uma característica que fez a internet ter uma grande prevalência e matar todas as demais. Quer dizer, aquele monte de redes que foram citadas aqui, a BBN é essa firma aqui que fez aí as caixinhas. E essa Bitnet, o Zinet, o CP e tal, tudo isso aí de alguma forma foi sobrepujado pela internet. Ao mesmo tempo, uma outra coisa, um outro padrão sobreviveu rapidamente e matou todos os demais, que é o padrão de redes locais. Também na época havia N alternativas, Token Bus, Token Ring, cada fabricante tinha um esquema de rede local. O Ethernet, de alguma forma, passou uma tábua rasa em tudo isso e durante 30 anos ninguém pensa em alternativa para a rede local que não seja Ethernet. Então essa junção Ethernet, TCP/IP resolve a rede local e a rede de ampla área, e até hoje isso está sendo, digamos, a solução básica, né? É capaz que em breve nós tenhamos alternativas, tem internet do futuro, tem pesquisas na área, evidentemente os acadêmicos precisam gerar papers na área, tanto tempo que o mesmo protocolo não dá assunto aí, então certamente nós teremos em breve alternativas, se vão pegar ou não sabemos. Bom, aqui é só para mostrar um pouco essa discussão, que é foco também da nossa encrenca. Até antes da chegada da internet, quem gerava os padrões, quer dizer, quem gerava não, continua gerando os padrões, sempre foi a ITU, né? A ITU é uma organização internacional bastante antiga, né? Tem mais de 140 anos, aí, 150 anos, 140 anos. Chamava International Telegraph Union, depois o T deixou de ser Telegraph, passou a ser Telefone, depois o T virou Telecommunications. Agora o T está tentando virar TIC, então precisa tomar algum cuidado, porque esse T tem várias aplicações aí. É um T bastante flexível. Na época, por exemplo, no Brasil, a gente estava, digamos, comprometido em usar esse padrão, que era o padrão OSI. Né? No Brasil havia o POSI, que era o perfil OSI do governo. Nos Estados Unidos havia o GOSSIP, que era o Governmental OSI Profile. Todos os países iam nessa área e ninguém imaginava que uma área acadêmica, de alguma forma, subverteria o processo e haveria uma rede aberta para usuários, para botar a fotografia do cachorro, para ter coisas variadas que ninguém imaginava que seria o caso quando se falava em padrão ISO-OSI e coisa assim. Aqui também não vou perder tempo com isso, camadas do ISO-OSI versus camadas do TCP/IP. Isso eu vou colocar só como provocação, a palestra do Milton. Em 96, esse período de 94 a 98 é um período crítico para a internet, e ele gera metade das tensões que nós estamos vendo agora na discussão sobre governança. Tudo é mais ou menos consequência do que aconteceu nessa época aí. Nesse período de 89 a 96, backbones americanos financiados por ministérios, por instituições de pesquisa, passaram a adotar TCP/IP e isso consolidou o TCP/IP. Então, aqui nós temos a National Science Foundation, um backbone patrocinada pela NSF, pela National Science Foundation, evidentemente. Aqui era o Departamento de Energia, o pessoal de Física, de Alta Energia, etc. e tal, que é o pessoal da NASA e o pessoal dos militares. Cada um é uma rede autônoma, independente, governada por conta própria, só que eles viram que não tinha nenhum sentido serem isolados entre si e se conectaram em dois pontos, um na costa leste e um na costa oeste, chamados Fix East e Fix West. Então, esse já vem aí a raiz, onde os PTTs foram depois
beber a ideia, né? Então, quer dizer, você tem uma rede totalmente autônoma que você cuida sozinho, mas você precisa trocar a informação com todas as demais redes em algum lugar, e esse lugar é um ponto de troca de tráfego. Nós, por exemplo, da FAPESP, estávamos ligados aqui no laboratório Fermi, que ficava no ESNet, e todo mundo achava que nós estávamos ligados ao NSFNet, porque era irrelevante, quer dizer, você ia ao ESNet, vinha para cá, e ia para o NSFNet, tudo funcionava perfeitamente. No Brasil também é uma época complicada, a época da norma 4 foi feita em 95, dizendo qual é a separação entre telecomunicações e internet. Aqui a LGT, que é de 97, explicando também a diferença entre o que é o provedor de serviço, que é um serviço adicionado, serviço de valor adicionado, está escrito aqui. Isso deve ser parte da cartilha aí dos provedores. Isso aqui está historicamente aí o anúncio da Embratel em 94, dando acesso ao usuário final, via RENPAC. Você podia escolher 2.400 ou 4.800 bits por segundo, velocidades espantosas. Mas isso foi uma grande conquista da comunidade. Aí, me lembro do Tadao Takahashi, Michael Stanton, eu mesmo várias vezes fomos à Embratel, na época, o Grupo Telebrás, dizendo, vocês estão esperando esse negócio do ISO-OS, isso nos Estados Unidos não é uma boa ideia, vamos começar já a dar serviço TCP/IP, etc. E tal. E aí a Embratel resolveu fazer isso aí no Rio, né, no final de 94, só que para variar, né, passou um pouco do ponto. Então, em vez dela fazer o que era proposto, que era trazer internet em massa, entregar para as teles, para elas entregarem para os provedores, para eles entregarem para os usuários, ela abriu chamada para todo mundo se inscrever lá, ela seria a internet do Brasil, todo mundo se usaria a Embratel. Então, na época, outra embaixada, Ivan Moura Campos, Carlos Afonso, Tadal, foram ao ministro Sérgio Mota, disseram, não é por aí, isso está errado, isso não vai gerar cadeia de valor, isso vai fazer com que a Embratel seja o único provedor de internet viável. E aí houve aquele, acho que foi em maio ou em março de 95, que houve uma portaria, então, dizendo que está vedada está vedado ao Grupo Telebrás dar acesso direto ao usuário final. A Embratel tem que dar acesso às teles, que tem que dar acesso aos provedores, que tem que dar acesso ao usuário final, e isso gerou uma cadeia de valor que eu acho que foi bastante útil e bastante virtuosa para a internet brasileira. Bom, isso também está aqui só para mostrar que o mundo passa a conhecer a internet a partir de 94, que é quando o Brasil também passa a conhecer a internet. Então, antes disso aqui era zero lá fora também. Então, nós estamos subindo, na mesma época que o mundo descola do zero, nós também descolamos do zero. Claro que muito menores do que o mundo, 1000 vezes menores, mas na mesma época. Bom, quais são os problemas que geram a discussão sobre governança? Primeiro, apesar da internet ser totalmente não centralizada e não ter um ponto de desliga e não ter controle geral central, ela tem alguns recursos que precisam ser coordenados, né? Por exemplo, você não pode usar o mesmo número para duas máquinas diferentes, porque senão você não tem como chegar na máquina. Não era bom que você tivesse nomes repetidos para máquinas, quer dizer, o mesmo nome não pode ser usado por duas máquinas. Então tem formas de coordenar a rede, e uma delas é a estrutura de nomes, a outra é combinar quais são as portas e os padrões que vão ser usados. SMTP é a porta 25. Bom, você vai, por que não é 32? Por que não é 194? Porque tem que combinar isso aí. Se a gente combinar isso aí, isso funciona. Se a gente não combinar, não funciona. Então, esses são alguns recursos que devem ser combinados. Quem cuidava disso, e ainda cuida mais ou menos, são esses órgãos que estão aí, né? O de maior status era o IAB, é ainda o IAB, que é o Internet Architecture Board, que cuida, digamos, de que a internet se mantenha aderente aos seus princípios. Debaixo do IAB, eu destacaria basicamente o IETF, que gera os padrões. O IRTF tem algumas discussões sobre pesquisa, mas não é muito visível para o usuário final. E a IANA, que é centro da encrenca atual de governança. A IANA, a Internet Assigned Numbers Authority, era quem dava números e nomes para as coisas da internet. Quer dizer, quando nós ganhamos números de IP para o Brasil, foi a IANA que deu. Quando eu falei que o BR foi registrado para nós em 89, foi a IANA que fez a delegação. Então, a IANA que fazia essas coisas e, evidentemente, apesar de ser uma função operacional, tem uma carga política complicada. Rapidamente sobre o IETF. O IETF, então, gera padrões, gera best practices, gera informações em geral, deve ter uns 6.000 e poucos RFCs. Aí já se mostra a abertura, né? Os padrões da internet chamam-se RFC, que é Request for Comments, é um pedido de comentários. Pouquíssimos viram padrões, a maioria é informação, tem piadas, tem o que você quiser, tem até poesia lá. Aqui, para mostrar que esses negócios são muito estáveis, né? Olha, alguns padrões fundamentais da internet, o Standard 5, o Standard 6, o Standard 7 e o Standard 13, cuidando do IP, UDP, TCP e DNS,
são estáveis desde essa época aí, quer dizer, a última versão deles aqui é anos 80, né? Então isso aí está bastante quieto, né? Outros padrões que também são bastante conhecidos atualmente, DNSSEC, que a gente insiste que seja usado e aproveitado, é de 2005, né? E aqui tem um que está aqui porque tem um brasileiro aqui, o Frederico, aí é um dos autores de um BCP, então nós temos autores de BCPs, esse aí é prevenir ataque de negação de serviço. Quer dizer, isso é só uma boa prática, isso não é nenhum padrão, é só como você deve digamos, precaver para evitar ataques refletivos aí de negação de serviço. Bom, então vamos aí ao DNS. Quer dizer, o DNS é a história, dá nomes, né? A ideia foi a seguinte, vai ter que ter uma raiz, a gente põe os sobrenomes mais importantes na raiz e debaixo dos sobrenomes vão os nomes. Então, BR está na raiz, COM está na raiz, NET está na raiz, etc. e tal. Existem alguns servidores que sabem disso de nascença, e quando você tem um micro qualquer que vai ligar na internet, ele sabe quais são os 13 servidores raiz que ele vai consultar para poder andar na rede, e isso é fundamental e é crítico também. O que tem na raiz também, muito rapidamente? Inicialmente tinha os domínios americanos, que são esses daí, né? E os domínios de país, que são esses daí. Os domínios americanos sofreram uma evolução interessante, né? Quando eles deixaram de ser grátis e passaram a ser cobrados, que isso aconteceu em 95, então a NSF, que operava isso de graça para todo mundo, resolveu que era bom incubar uma empresa e essa empresa iria então se autossustentar. A empresa chamava-se Network Solutions e na hora de se autossustentar, ela resolveu cobrar $50 por registro por ano para a ComNet.org. E tudo isso aí era norte-americano, no sentido que se você pedisse registro aí e fosse do Brasil, eles diziam, não, isso aqui é para americano, você usa o BR, usa a R para a Argentina e tal. Quando isso passou a ser cobrado, evidentemente, pagando e tendo cartão de crédito em funcionamento, ninguém vai perguntar se é do Brasil ou das Filipinas, entra e usa, né? Então, esses domínios viraram genéricos. Então, está aqui em vermelho, eles viraram genéricos, tá certo? A história de que todos eles são genéricos não é verdade, porque Edu continua americano, Gov continua americano, Mil continua americano, mas os outros viraram genéricos. Bom, nessa época nós também passamos a cobrar. O Brasil também não cobrava, quando estávamos operando o BR na FAPESP, em 95 foi criado o comitê gestor, e em 97 decidimos cobrar. Bom, isso não interessa. Você como foi da delegação do BR, só para dizer que o BR não teve nenhum acordo entre o governo americano e o governo brasileiro. Quer dizer, os governos não entraram na história, nem a FAPESP entrou na história. Foi um acordo entre operadores de rede, entre o Postel, que operava a IANA, que era o cara que tocava a raiz, e o pessoal da rede acadêmica brasileira, que foi considerado razoavelmente evoluído para poder tocar o BR por conta própria. Então o Postel apontou o BR para nós. Quer dizer, essa foi o acordo do BR, né? Então, aí, isso é uma RFC antiga que fala sobre o que é marca versus nome de domínio, etc. e tal, não vem ao caso. Bom, o fato então é que nós passamos a cobrar a BR em 97, e isso gerou o recurso do Brasil. Esses são os 13 servidores raiz, que existem historicamente desde o começo dos tempos. Tem gente que é empresa, esses verdes aqui são empresa, né? Os azuis escuros são universidade, os azuis claros são ONG e os vermelhos são o governo americano. Então, a localização no mundo é muito esquisita, a maioria deles aqui em Reston, Virgínia, tem 6, aqui tem 2 no mesmo prédio, mas acontece que, graças ao fato de que tem uma porção de espelhos, né, essas coisas ficaram muito melhor espalhadas. O Brasil é o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz no mundo. Bom, então aí vai começar uma das encrencas sérias, não vou perder tempo com isso, mas só para vocês terem a noção do que aconteceu. Quando a NSF decidiu que era bom incubar uma empresa, essa empresa ia cobrar para manter o ComNet.org, quem fazia isso, que era evidentemente o pessoal do IANA e tudo mais, achou que era um pouco de exagero cobrar esse monte de recursos e achou que isso daria uma espécie de monopólio muito esquisito em cima de quem operasse esses domínios, né? Então, começou um jogo de tensão entre a IANA e na época, Network Solutions. E o jeito que o Postel, o 20 e os outros envolvidos no processo já arrumaram para, digamos, contrabalançar o poder de quem operava Net.org e Com, foi dizer, vamos criar um novo órgão, né, o Internet Ad Hoc Committee, que vai discutir como se cuida do espaço de nomes, né? E a nossa proposta é criar, primeiro, uma divisão entre registry e registrar. Quer dizer, você que é o registry, você que é o back-end que registra os números, você não terá acesso ao usuário final. Parecia um pouco a história da Embratel não poder dar acesso ao usuário final. Quer dizer, você precisaria ter um provedor
de registro, que é o registrar. E o registry seria a base final. Então, isso tiraria poder da Network Solutions, porque ela não ia poder acessar o usuário final, teria que ser pulverizado por vários provedores de registrar, né? Registro, né? E fora isso, eles ameaçaram iriam criar novos domínios de nível mais alto. Para complicar ainda mais o cenário, eles resolveram que isso aí não era bom que ficasse localizado nos Estados Unidos, era bom que fosse colocado essa reunião em Genebra. E mais que isso, já que os novos domínios iam causar problemas com o pessoal de marcas, trazer o pessoal da WIPO para discutir, que é a World Intellectual Property Organization, descobrir uma forma de resolver conflitos rapidamente, o tal do UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy, e resolveram depositar o documento na ITU, que é a International Telecommunication Union. Quer dizer, eles abriram todas as caixas de Pandora possíveis e imagináveis numa área que estava mais ou menos calma e tranquila, que era a internet. Nesse momento, então, todo mundo entra no jogo, o IPO entra no jogo, o pessoal de marcas e patentes, o pessoal da ITU, em suma, todo mundo foi convocado para participar da discussão. E aí, nesse cenário de tensão entre a IANA e digamos, a privatização da internet, ou sei lá o que for, aconteceu aí, aqui alguns pontos do que aconteceu em 98. O primeiro ponto que aconteceu em 98 foi o seguinte: o governo americano, na época, era o Clinton, o presidente, e o cara de informática era o Ira Magaziner. E eles estavam discutindo com o Postel e o pessoal dos servidores raiz que, obviamente, aquilo era muito acadêmico, que não podia ser assim, que as empresas americanas iam colocar milhões de dólares no investimento na internet, não podiam depender da boa vontade de uns 3 ou 4, que podiam ter dor de barriga, etc. E tal, isso e aquilo. E aí o Postel fez uma coisa muito estranha, ou não tão estranha, que ele provou aí que as coisas funcionavam baseado em confiança. Isso está aí a data, isso está na Wikipedia, vocês podem achar facilmente, foi em 28 de janeiro de 98. Ele mandou um e-mail para os servidores, para os operadores de servidor raiz, dizendo: olha, deixa de copiar o A, que na época era da Network Solutions, lá, NSI, está vendo? E passem a copiar o meu. Quer dizer, eu sou a fonte da informação da raiz. Quer dizer, é evidente que era a mesma informação, só que ele tirou, digamos, a liderança que estava na mão da Network Solutions e disse: passem a copiar o meu, que estava aqui no IANA, outra máquina aí. Então a fonte de informação vai ser essa. E todo mundo, né, evidentemente, fez isso, exceto os 4 servidores norte-americanos, do governo americano, que não iam fazer isso. Né? Então gerou uma tensão enorme. Né? A tensão já estava no ar, evidentemente, houve a ameaça de intervenção na Universidade de Southern California, onde ele trabalhava e tudo mais. Isso já é a data aqui, uma semana depois, tá certo? A NTIA soltou um documento chamado Green Paper, que dizia que precisamos privatizar a gestão técnica dos recursos da internet. Então, isso foi, evidentemente, uma reação ao que o Postel fez aí em janeiro, de mostrar que a internet se entendia entre si, quer dizer, não precisava de nenhum cara de governo, de departamento de comércio, coisa que o vai. Então, essa também é a marca da entrada na discussão do departamento de comércio. Até 98, você fala ARPA, é o departamento de defesa, quer dizer, quem dava dinheiro para isso era o pessoal da área militar, e não tinha nenhum envolvimento com o departamento de comércio. Quando cai a ficha, que isso é uma coisa fundamental para a área de comércio e tudo mais, aparece essa tensão aí, que fica clara aí. Bom, um mês depois que ele mandou trocar para a máquina dele, ele falou que é bom, acabou, foi um teste, voltem para o Network Solutions, não quero ir além do ponto, funcionou bem, obrigado, etc. E tal, isso, aquilo, e voltaram para o Network Solutions, mas estava já lançada aí essa encrenca no ar, que não podia continuar do jeito que estava, e aí o governo americano lança um bid, quer dizer, lança uma chamada de proposta para quem vai operar aquilo que a IANA operava, né? E aí surge, evidentemente, a ICANN. A ICANN é criada em setembro de 98, nesse ano aí, e incorporada, aí, partiu em setembro de 30 aí, de 98, para fazer o quê? Para fazer aquilo que o Postel, a IANA, fazia, de distribuir nomes e números, etc. E tal, isso aqui, né? Só que, na hora que a ICANN é criada e está tudo em ordem, o Postel morreu. E o Postel morreu 2 semanas antes da primeira reunião da ICANN sobre isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte: toda essa estratégia que ele tinha armado, imagino eu, né, de tirar poder da Network Solutions, de voltar a uma situação um pouco mais coordenada entre todo mundo, etc. E tal, isso, aquilo, de cuidar da raiz digamos, com abertura e tudo mais, isso, aquilo, todo aquele monte de bode que ele colocou no meio da sala, ficou no meio da sala e ele morreu. Então, os bodes estão lá até hoje, lá no meio da sala, e ninguém sabe exatamente o que fazer com eles, né?
E tudo isso acontece de que forma? Em 2000, né, logo depois de toda essa encrenca aí, o Postel morre no final de 98, né, passa-se um ano quebrando a cabeça do que vai acontecer, e em 2000 o governo americano decide assinar um contrato em que qualquer alteração na raiz, né, tem que ser carimbada pela NTIA. Esse é um ponto de discórdia enorme, que vai ser discutido em Istambul, que foi discutido no Net Mundial, etc. e tal, porque um governo específico tem, digamos, um poder especial, não de alterar a raiz, mas de sentar em cima de uma alteração e deixar aquela alteração sem ação por muito tempo, porque ele não gostou dela, ou não confia nela, ou acha que tem uma coisa estranha acontecendo lá. Então, a minha leitura, essa evidentemente é a minha leitura, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a minha leitura é que, pela falta de um cara como o Postel que tocava isso antes, apesar de todas as encrencas, eles acharam que podia haver uma bobagem qualquer e, portanto, não era bom deixar que essa nova entidade chamada ICANN, que ninguém sabia exatamente como é que ia se comportar, mexesse na raiz sem antes alguém dar uma rechecada. Então, esse é um dos pontos da encrenca. Aí, é evidente que a encrenca imediatamente vira essa segunda encrenca. Então, se tem uma raiz que eles assinam, e se tivéssemos um monte de raízes, cada um cuida da sua. Quer dizer, tudo isso aí foi um monte de discussão que geraria, eventualmente, uma quebra da internet em pedaços, uma balcanização da internet. A gente sempre foi contra, a gente espera que isso nunca aconteça. Mesmo que se você tiver diversas raízes, então você tem vários BRs. Você tem o BR daqui, tem o BR de lá, o BR do outro lado, um de Brooklyn, outro de Brookhaven, outro, sei lá, do que BR. E você vai ter que ter alguém que diga que BR eu estou me referindo em cada caso. Quer dizer, se eu falar USP BR, esse BR é o BR do Brasil, é o BR de Brooklyn, é o BR de onde? Quer dizer, você precisaria ter alguém em cima que dissesse qual é o BR que eu estou usando, que seria uma raiz virtual. Então, isso é uma coisa um pouco difícil de resolver. Isso aí vai ser discutido aí, o IPv4 está acabando, o IPv6 é um negócio gigantesco, eu não vou perder tempo com isso. Isso é para alertar os senhores que precisam imediatamente começar a migrar nessa área, o número de sistemas autônomos que tem IPv6 tem crescido. Bom, isso aqui é só um comentário também tem a ver com governança um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso aí rapidamente. O IPv4 teria acabado em 2002, 2003, por aí, dá para ver por aí mais ou menos. O IPv4 só não acabou porque o pessoal, a internet sempre dá um jeito de se defender, né? A internet se defendeu com NAT e CIDR, né? Quer dizer, o fato de você esconder um monte de endereços inválidos atrás de um ou dois endereços válidos, quer dizer, usar um esquema de PBX, né? Ou coisa assim, permitiu você preservar números de telefone, ou números de IPv4. Então, dá para ver que a entrada do NAT e do CIDR mudou a derivada da curva. Se não tivesse entrado aqui, isso teria estourado aqui, né? Então, isso prolongou a vida, mas não é infinito. Toda vez que você faz uma coisa dessas, você introduz alguém no meio do caminho, né? É diferente você ligar um telefone para outro, fazendo uma analogia, ou ligar para um telefone que tem um PBX, onde você tem que falar primeiro com alguém, para depois escolher o ramal, etc. e tal. Na internet, o ideal seria que nós não tivéssemos PBX, todo mundo falasse com todo mundo diretamente. Esse é um dos conceitos da internet, ligação fim a fim. Então, pessoalmente, eu não gosto de... foi necessário, quer dizer, você precisava ter isso aí, senão não teria números. E tem gente que gosta, porque dá para botar um firewall, dá para botar uma porteiro, dá para fazer alguma coisa. Mas não faz parte do conceito básico da internet ter esse negócio. E isso ainda vai ser... pode ser ainda tornado mais crítico, porque... Como o IPv4 acabou, tem gente querendo usar isso aí duas vezes, né? Quer dizer, em vez de você ter o PBX da empresa, você tem o PBX da rua, que depois gera o PBX da empresa, ou talvez o PBX da cidade, que gera o PBX da rua, que gera o PBX da empresa. Quer dizer, isso na verdade, claro, é uma analogia fraca aí, mas é a história de você usar portas para você usar o mesmo IP para vários usuários, né? Que é o chamado Carrier Grade NAT, né? CGN. Quanto mais coisas desse tipo você faz, menos limpa a solução você tem fim a fim. E, evidentemente, mais problemática é a sua vida. Então, isso aí, quando foram criadas essas coisas, o IPv6, só para mostrar, é muito antigo, tá certo? A primeira proposta de 95, porque está valendo, é de 98, tá certo? Aqui é um slide do Geoff Houston, que é o cara do APNIC, dizendo que nós temos que escolher se nós vamos no caminho limpo do IPv6 ou no caminho atulhado de uma opção de tranqueira para poder preservar a vida do IPv4, mas isso fica para outra região. Muito bem, então, o que eu disse é mais ou menos isso aqui. A internet é uma rede ponta a ponta, tem que ser preservada a conversa limpa entre origem e destino. Isso é básico, por exemplo, para neutralidade. Se você discutir neutralidade, neutralidade de rádio, essa frase espelha bem a neutralidade. Quer dizer, você não deve interferir na conversa entre origem e destino, né? Um cara da rede, um roteador, só tem que caminhar pacotes, não tem que entrar no mérito. Isso também é neutralidade. Esse pacote eu entrego, esse eu não entrego, porque o cara não gosta dele, etc. E tal.
lembrar que a internet tem que ser simples, porque senão não cresce, né? Então, criptografia na beirada, tudo na beirada, identificação do usuário na beirada. A internet não vai identificar ninguém aí. Quer dizer, quem quiser fazer isso, faça nas beiradas. Então, é muito bom. Isso aqui eu vou passar muito rápido. Aí é uma discussão importante sobre segurança versus controle e privacidade. Nós estamos no meio dessa discussão. Esse é um slide de 93 que eu mantive aí. Que, né, em 93 o pessoal dizia que na internet ninguém sabia que você era um cachorro, então você podia usar a internet numa boa, participar de lista e tal. Mesmo sendo um cachorro, ninguém saberia disso. Só que em 2013 saiu esse outro slide dizendo que na internet todo mundo sabe que você é um cachorro. Então, quer dizer, a sua privacidade está absolutamente já devassada. Então não adianta querer fazer de conta que não sabem quem é você. Isso aqui está aqui só por um negócio meio profético, né? A gente costuma falar em cyberespaço, cybercrime, cyber diabo 4. A palavra cyber, a origem da palavra cyber, quem usou pela primeira vez, quem cunhou a palavra, foi o sujeito aí, o Norbert Wiener, do MIT, em 48, acho que é a data desse livro. Cyber vem da raiz governo, é uma palavra grega que dá origem latina governo, kiver em grego, governo em latim. Então, tudo que diz respeito à cibernética, diz respeito à teoria de controle. Então, quando você fala no espaço cibernético, é um espaço de controle, né? Quando você fala de crime cibernético, é um crime de controle. Então, precisa tomar algum cuidado que a gente usou uma palavra que pode ser profeticamente causadora dos problemas futuros aí. Bom, essa é a informação boa, né? Quer dizer, estranhamente, contra todos os pessimistas, a lei de Moore continua funcionando. Quer dizer, ela foi feita em 65, dizia que, na verdade, ela dizia que a cada ano dobrava, depois mudaram para cada 18 meses. Então, cada 18 meses. Cada 18 meses, ano e meio, dobra-se tudo aí, ao mesmo custo, né? Isso tem funcionado tanto em capacidade de processamento quanto em banda, né? A gente viu a banda. Lembra da Embratel lá? Eram kilobits, tá certo? Megabits, gigabits, terabits hoje, etc. E tal. Então isso funciona bem. Bom, eu não vou perder tempo com isso, vamos direto para o que estamos encerrando. Isso aqui é então, veja, o Neto Mundial. O Neto Mundial. Uma das coisas que gerou o Neto Mundial foi a história do Snowden, né? E aqui tem tudo que a gente sabe das denúncias foram aqueles PowerPoints que vazaram no Guardian e em outros lugares. Esse é um deles, aí, um dos slides. Eu quero mostrar que é o seguinte, isso aqui é verdadeiro, isso é normal e não tem nada de malicioso nisso. Isso aqui é a banda que existe entre América do Norte, América Latina, África e Ásia. Então aqui é a Ásia, né? Não enxerga o que é isso aqui. Ásia Pacífico, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e África. Então, se você pegar os cabos submarinos que ligam esse pessoal aí, eles estão ligados assim. Então, digamos que você está aqui na América Latina, está no Brasil, você quer ir para Ásia-Pacífico. Você não tem como ir, né? Você tem que ir para os Estados Unidos, tem que baldear, né? Sai do seu cabo aqui, entra no outro cabo, pega esse cabo e você vai para a Ásia-Pacífico. Se for para a Europa, tem um microcabo aqui, meio invisível aqui, que provavelmente deve estar entupido, né? Então, você vai para os Estados Unidos, aí faz baldeamento e vai aqui para a Europa. Então, o que significa? Significa que, naturalmente, por engenharia, quem está aqui nessa região aqui, ele pode xeretar essas coisas aqui com muita facilidade. Quer dizer, o cara tem que sair da água aqui e entrar no outro cano aqui, né? Então, nessa saída aqui, ele está exposto, né? Quer dizer, mesmo que você pode também xeretar o cano, mas, independente de xeretar o cano aqui, é muito fácil fazer isso. É como uma grande estação de metrô. Quer dizer, todo mundo sai da linha amarela para entrar na linha azul aqui, todo mundo está enxergando isso aí, né? Então, isso não é um problema da internet. Isso é um problema das telecomunicações, em geral. E, evidentemente, é um problema de mau comportamento de quem opera ou quem está nessa posição, e temos que tomar cuidado e reclamar muito disso. Por outro lado, precisa tomar mais cuidado ainda, porque parte do que foi feito aqui, teoricamente, foi feito apoiado, talvez até em legislação aqui, quer dizer, por causa daquela história de terrorismo, etc. e tal, é capaz que alguém tenha conseguido o mandato de algum juiz para xeretar coisas que passam aqui, né? Então, a coisa é bem mais complicada do que se pode dizer que a internet vaza e etc. e tal. Quer dizer, eu não estou dizendo que a internet não vaza, mas a internet às vezes paga um custo que não é dela. Ela carrega o piano de mais culpados aí na história. Ela vira, né, o Abdel Massif da história. Ela, né, violou todo mundo, aí, uns 500, aí, 10 mil, todos violados pela internet. A internet ela deve ter sua culpa, tem sua culpa, sem dúvida. Mas isso é mais de infraestrutura e mais de comportamento internacional. Então, isso é mais complicado de resolver do que simplesmente dizer, se você usar a internet, você está exposto. É claro que você está exposto, mas seria violação na internet seu e-mail ser vazado, seria violação na internet seu perfil em rede social ser vazado. Acontece também de monte, mas o vazamento que nós ouvimos falar é esse aqui, né? E o vazamento que fizeram nos telefones da presidente e lá da Merkel também são de telecomunicações, porque o que vazou foi o telefone celular, né? Bom, em suma.
se quer se esconder, tem coisas que, teoricamente, permitem que se fique um pouco mais escondido, mas também não perder tempo com isso. Bom, então, chegando nessa região aí. Por um lado, essa história do Snowden. O que aconteceu com essa história do Snowden? Nós tivemos aí, primeiro, uma reclamação generalizada sobre quebra de privacidade, acesso a dados pessoais, com toda a razão. A nossa presidente faz o discurso de abertura da Assembleia da ONU todo ano, porque o Brasil é tradicionalmente quem faz a abertura da ONU. E aí o tema era essa história de privacidade, porque ela tinha sido uma das vítimas potenciais do problema, principais do problema. Então nós temos a sorte de ter uma reunião onde nós mostramos os princípios da internet que o CG apoia, que eu não mostrei ainda, vocês devem conhecer, mas vou passar em seguida. E foi uma reunião em Brasília, e ela falou, poxa, mas isso é perfeito, ela gostava, ela estava com aquilo na mão, inclusive, alguém deve ter, algum assessor deve ter explicado, vou usar isso aí na minha fala. E no discurso que ela fez, na abertura da Assembleia, ela citou literalmente 5 dos princípios que o CG tinha feito, o Comitê Gestor, para defender a internet, dizendo que isso aí devia ser examinado para ser adotado pelos demais países. Então saiu aí uma proposta meio no ar, que é a seguinte: o Brasil tem uma coleção de princípios que o CGI, Comitê Gestor, um órgão multissetorial, não é um órgão nem governo, nem setor privado, nem academia, misturado, tudo isso. O CG fez uma coleção de princípios. Esses princípios defendem a internet, defendem a privacidade, defendem as boas práticas, etc. e tal. Que tal se os demais países seguissem por esse caminho? Então esse foi um gancho que saiu, teoricamente, do Comitê Gestor, da presidente, no discurso e dos nossos princípios aí, que estão na cartilha lá do CGI. Por outro lado, aquela coisa que eu contei do Ayana, do carimbo da raiz e tal, gerou uma reunião em Montevidéu, em novembro, em que todos os grandes operadores da internet, todo o pessoal envolvido com o IETF, envolvido com a ISOC, etc., e tal, fizeram uma declaração dizendo, tem que acabar com esse negócio, porque chega de alguém ter um acesso específico sobre algum recurso central. Isso devia ser, sairmos de um país privilegiado para 0 países privilegiados, devolver isso para a comunidade, como era na época antiga. Então, dois ganchos simultâneos aí. Primeiro, a discussão de privacidade gerando princípios, e segundo, a discussão de ecossistema, devolvendo a internet à comunidade, tirando o papel privilegiado de algum governo. Esses 2 princípios nortearam, então, uma chamada de uma reunião no Brasil, que foi essa reunião que aconteceu no final de abril, eu falei maio erradamente, no final de abril, em que os 2 tópicos principais foram esse negócio dos princípios, e aí o CGI, o Comitê Gestor, era quem, digamos, puxava o trem, e outro tópico importante foi essa parte de ecossistema, e aí esse OneNet. O OneNet foi uma iniciativa que surgiu da agregação do pessoal da área técnica, né? O LACNIC, o APNIC, o RAIP, o ISOC, o IETF, o próprio ICANN, todo esse pessoal, e como o pessoal em geral começa com I, né? Ficou INET, depois eles trocaram para OneNet. Então, na verdade era I-Star, né? I asterisco. Então virou OneNet. Então esse pessoal se reuniu e numa reunião realmente aberta e multissetorial, etc. e tal, geraram-se 2 documentos. Um documento que trata desse negócio aqui e um documento que trata desse outro tema. Esses 2 documentos serão debatidos no dia 0 agora em Istambul. Estão disponíveis aí, gostaria que todo mundo consultasse para dar palpite a respeito, mas isso é o que aconteceu aí. Então, isso vai ser discutido em Istambul, que está aqui embaixo, semana que vem. Isso aqui é o Fórum de Governança da Internet, chamado IGF, que foi uma daquelas coisas que nasceram naquelas encrencas do final dos anos 90, começo dos anos 2000. O IGF é um órgão que nasceu dentro do WGIG, que nasceu dentro do negócio chamado ISIS, que foi a cúpula internacional do Estado da Informação. Então, aqui só para dar um comentário um pouquinho, digamos, mais complicado, quer dizer, esse negócio aqui é uma cúpula, portanto, de governos. Então, precisa tomar cuidado com isso, porque, evidentemente, o ISIS foi muito bom, mas o ISIS, apesar de ser de governos, ele permitiu a participação da comunidade como um todo, né, da área não governamental. E esse negócio foi ficando cada vez, digamos, mais aberto, né? Então, isso começa na área de governo e se expande para a área multissetorial. Mas tem uma raiz, né, tem um DNA um pouco de governo aí. O outro grupo que gera esse negócio do ICANN, não vou perder tempo com isso, o CGI, eu falei, foi criado em 95, um pouco antes da Abranet, e atualmente ele está na composição de 2003, acabamos de reeleger, eleger novos representantes para a área. Esses são, digamos, o que consta do decreto de criação, o que deve fazer o CG, promover estudos, promover normas, etc. E tal, isso, aquilo, essa composição
tem governo e tem a sociedade civil. Esse pessoal da sociedade civil azul é eleito. Então aqui, por exemplo, acabamos de eleger, todo esse pessoal aqui foi reeleito, alguns foram eleitos, outros foram novos aqui, todo esse pessoal aqui foi, teoricamente, está em começo de gestão. Esse é o decálogo que eu comentei que gerou o Marco Civil. Acabei não falando do Marco Civil até agora, mas esse é o decálogo. Então, aqui diz o decálogo, neutralidade de rede, nós discutimos isso. Inimputabilidade, isso é importante, principalmente para o pessoal da área que faz serviço. Quer dizer, você não pode ser culpado pelo mau comportamento de um usuário seu. Atualmente, essa é uma das coisas que motivou a gente a discutir esses princípios, porque a justiça decidia que, devido ao mau comportamento de alguém, tinha que tirar do ar um serviço. Então, tira o ar do YouTube porque tem um vídeo ruim, tira do ar, sei lá, um serviço qualquer porque tem um cara se comportando mal. Isso não é adequado. O adequado é punir o sujeito que fez aquilo, né? Então, isso é importante para nós, porque tem que ter segurança jurídica. Se não tiver segurança jurídica, você não consegue ter iniciativa, né? Se o cara que provê o ambiente é culpado pelo que acontece no ambiente, ele vai preferir não prover ambiente nenhum, porque o risco dele é muito grande, né? Eu comentei, se o cara que cria um bar é culpado pela xingação que acontece no bar, ele é melhor não criar o bar. Quer dizer, quem xinga é o usuário do bar. O cara do bar não tem culpa das mentiras que são contadas no bar. Ele só criou o bar. Bom, isso. Terminando aí, eu acho que é importante lembrar que boa parte do que a gente sofre hoje se deve certamente ao mau uso de tecnologia, e o bom uso da tecnologia pode tentar aliviar esses nossos problemas. Spam, por exemplo, foi muito aliviado com tecnologia. Estou cansado de saber disso, não vou discutir isso de novo, mas o fechamento da porta física tirou a gente do 2º lugar no mundo, que era uma posição muito ingrata, para 25º, que é uma posição muito confortável. Nós devíamos estar na 8ª, 9ª, que seria o normal, nós estamos muito abaixo do normal. Se não der certo com tecnologia, precisa lembrar que educação e treinamento é fundamental e, por último caso, se for o caso, legislação. Esses são os 3 pontos principais do Marco Civil. Neutralidade de rede, quer dizer, essa história de fim a fim e dar experiência integral de rede aos seus usuários. Proteger a privacidade, cada um deve recolher os dados só que dizem respeito à sua transação. Se eu dou acesso à rede, eu devo recolher dados respectivos a acesso à rede. Não devo recolher o que navega, onde o cara foi. Isso não interessa a você, né? Não interessa no máximo que hora o cara entrou e que hora o cara saiu, né? Se você é um sujeito que dá correio eletrônico, você não pode ficar xeretando o que o cara faz ou deixa de fazer. Quer dizer, cada usuário tem que ter respeitado o seu direito de privacidade, e cada provedor tem que anunciar claramente o que ele pretende recolher e por quê, né? Porque senão todo mundo vai recolher o que quiser, né? E a internet tem esse problema. A internet é uma rede que permite que você monitore tudo, né? Se a gente não tiver algo que impeça isso, tudo que a gente faz vai ser monitorado. Bom, esse é um slide ufanista para mostrar que na parte de máquinas por TLD, por algum motivo que eu não sei explicar, aí precisaria pedir aos grandes técnicos da área, nós só perdemos o Japão. O Brasil.br está acima da Alemanha, da Itália e da China em termos de máquinas encontradas debaixo do BR. Provavelmente porque nós somos densos, quer dizer, esse pessoal trabalha mais no esquema de ter um mar de nomes. O DE tem 5 vezes mais nomes que o BR. Tem mais nomes debaixo do DE do que debaixo do BR, mas por estranho que possa parecer, o pessoal achou mais máquinas debaixo do BR do que debaixo do DE. Talvez porque a gente é mais duro em deixar criar nomes mais restritos, né? Então talvez os nossos nomes sejam mais densos, mas isso também não vem ao caso. Esse é o crescimento de domínios no país. Esse é o PTT que o Milton vai falar. Esse é onde tem PTTs no país, não vou perder tempo com isso. Essa é a distribuição do PTT de São Paulo, passa pelo Rio Pinheiros e outros lugares. Isso aqui é interessante. Isso aqui, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é a curva do tráfego do PTT 2013, batia em 200 GB, tá certo? Outubro de 2013, menos de um ano depois, está batendo em 500 GB, quer dizer, foi um crescimento de mais de 100%. Então, você tem que ficar atento nisso. Isso é o que a gente gera de segurança, tem um monte de vídeos. Essa é uma frase do Vincef de proteção à rede, dizendo que a internet reflete a sociedade, e tudo que você vê de ruim na sociedade, você vê na internet também. Mas o espelho em si não é culpado do que o modelo faz. Quer dizer, se quebrar o espelho, você simplesmente para de ver, mas a coisa continua tão ruim quanto. Então, quebrar o espelho não é a solução. O Marco Civil, precisa lembrar que é uma declaração de princípios. Ele não vai resolver problema nenhum, ele vai impedir que surjam novos problemas. A grande ideia é estabelecer o que é direito e dever de cada um, né? Não é impedir fraude, não é impedir crime, isso não dá para fazer, não é o Marco Civil que fará. Aí tem uma porção de comentários sobre isso. Ele não cuida de modelo de negócio, ele não trata de termos técnicos, ele não cuida de impedir ilícitos, ele só tenta qualificar o que é ilícito e o que não é. Então, é uma carta de princípios.
Ele, em geral, muito mal entendido, isso é uma transparência que teria de algum lugar, dizia, não, agora com o Marco Civil, tudo que a gente faz vai ser censurado pelo governo, o governo tem uma lei que vai poder olhar tudo, certamente não é. Né? E aqui embaixo, outro cara dizendo, não, hoje a internet está lenta, deve ser que entrou o Marco Civil aí, não estou conseguindo usar nada. Então, quer dizer, essas interpretações, né? Deve ser porque aprovaram o Marco Civil, a minha internet ficou uma porcaria. Bom, a gente faz estatísticas sobre o Brasil, que algumas delas não está disponível, aberto para quem quiser, como cresce a população, usuários da internet, usuários de telefone celular, isso está tudo disponível no site do CETIC, nós acabamos de soltar uma nova pesquisa, a TIC Provedores vai ser comentada aqui, então está em ordem. Terminando, lembrar que não existe a internet do Brasil, mas a internet no Brasil, quer dizer, a internet é uma só, então não há fronteiras, isso é sempre complicado. Eu não vou perder tempo com os otimistas e pessimistas. Eu vou terminar aqui com o Chesterton, que estava lendo outro dia. Quer dizer, ele discute o Marco Civil. Não, o Marco Civil é complicado. Tá. O Chesterton estava lendo acidentalmente. Ele falou assim, quebrar uma grande lei, né, que não nos traz nem liberdade nem anarquia. Traz apenas um monte de pequenas leis. Porque você tem que subsidiar aquilo por alguma coisa. Então, nós temos um Marco Civil que é uma grande lei. Então, vamos tentar difudi-la e não quebrá-la. Esses são os 3 principais atores da área. O Postel já faleceu. O Windsurf está no Google, extremamente ativo, e o Steve Crocker atualmente é o chefe, o CEO, presidente do ICANN, do board do ICANN. Então, esses 2 são extremamente ativos, o Postel faleceu. Muito bem, é isso. E para terminar, essa transparência também que foi colocada no LACNIC, dizendo que qual é o futuro da internet. O futuro da internet, eu falei sem saber que alguém tinha falado muito antes, na internet tudo a gente acaba copiando de alguém, nunca sabe. É só voltar atrás aqui. Essa frase aqui, por exemplo, que para prover o futuro, você pode estudar o passado, que é do Confúcio. Eu tinha uma segunda frase dizendo que isso é complicado no Brasil, porque no Brasil o passado é incerto. Aí eu descobri que o autor da frase também é incerto, porque eu já vi que podia ser o Milor, o Simonsen, o Malão, o Gustavo Loyola. Eu achava que era o Gustavo Loyola, mas parece que é o Simonsen, mas pode ser o Milor. Então, até o autor da frase no Brasil é incerto. Tá certo? Então, a melhor maneira de produzir o futuro é inventá-lo. Mas qual seria o futuro? Então, o futuro é isso aqui. O futuro, se tudo der certo, a gente tem que parar de se preocupar. Acho que a última vez que a gente vai se preocupar com a internet vai ser agora com esse negócio de IPv6. Depois disso vai estar no automático. Ninguém vai ter que se preocupar com isso. É como a eletricidade. Você liga na tomada e funciona. Você não tem que ficar preocupado, desde que o plug seja o mesmo. Desgraçadamente, de tempos em tempos, os plugs trocam. É o caso do IPv6. Tirando o fato do plug, o resto deve estar disponível. Obrigado.